Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os músculos da face e tronco, e aí tronco anterior, tronco posterior. Tá? Então, quando a gente entra nesse assunto, nós vamos começar com os músculos de face, né, do nosso víscero-crânio, depois os músculos do tronco ventral e finalizando com músculos do tronco dorsal. Então, para isso, a gente tem que dar uma relembrada lá em questões de músculos. Os músculos, eles são, dentro dos livros, entre 630 e 650 músculos, tá? Ah, mas por que tem uma diferença tão grande? Depende dos autores, eles ainda não definiram exatamente quem é quem entre os músculos ali, então tem essa margem de erro ali. Total da massa corporal. Então, assim, num total da massa corporal, o nosso peso corporal ele corresponde a 50% em músculos, tá? Então, a gente tem lá 40% entre estriado esquelético, né, que são esses músculos que eu consigo definir, que me fazem que eu movimento voluntariamente, e 10% estão entre músculos lisos e o músculo cardíaco. Então, a gente tem que lembrar que os músculos lisos são os músculos que estão dentro dos vasos sanguíneos, dentro dos intestinos, né? E o músculo cardíaco corresponde ao coração. Então, eles correspondem lá a 10% do peso corporal. Tá? O tecido muscular, então, ao todo, ele corresponde a 50% do peso em adultos saudáveis. Tá? A gente tem que lembrar dessa regra aí, porque tem pessoas que estão acima do peso, tem pessoas que estão abaixo do peso, tem pessoas que são sedentárias, e aí o percentual de músculo acaba ficando diferente. Quando a gente fala de músculos de face, a gente está falando de músculos superficiais. Os músculos do nosso rosto, todos eles são bem superficiais. Eles não possuem fáscia. O que é fáscia? Se a gente lembrar lá de liberação miofacial, né, aquele alongamento que é feito em atletas e até para diminuir tensões, na face a gente não tem, porque a face é uma membrana que permite um músculo deslizar em cima de outro. Aqui a gente não tem isso. As inserções desses músculos estão na pele, então eles são músculos que saem da pele em direção aos ossos ou de um ponto a outro da pele. Então ele tem uma dinâmica diferente. Tem um alto poder de contração, então esses músculos têm uma capacidade de contração, de repetição muito grande. Por isso que a gente consegue falar muito, né? A inervação deles se dá pelo sétimo par de nervos cranianos, e quando a gente fala isso, são os músculos mímicos, tá? Os músculos chamados de músculos da face, que geram as nossas expressões faciais. Já os músculos da mastigação, eles têm uma outra inervação, que é o quinto par de nervos cranianos, tá? Ah, mas o que significa os nervos cranianos? São 12 pares de nervos cranianos que nós temos, e eles vão para áreas específicas, né? A área do olfato, a área da audição, a área da respiração, a área da mastigação, a área da expressão facial, né? Dos olhos. Então, são nervos bem específicos. Então, aqui a gente tem os 12 pares de nervos cranianos, mas no momento da aula que nos interessa é o quinto par de nervos, que é o nervo da mastigação, mas que também envolve a parte de faces e dentes. O sétimo par de nervos cranianos, que aí são os músculos da face propriamente dito, os músculos mímicos. E aí aqui a gente tem duas figuras que mostram um pouco desses músculos. Tá? Então a gente tem lá o occipofrontal, o orbicular dos olhos, o prócero, que é esse músculo que fica entre as narinas, o músculo nasal, né? Nós também temos o orbicular da boca, né, que fica na base dos lábios, o risório, né, que é o músculo que traciona e faz o nosso sorriso, os zigomáticos maior e menor, nós temos o osso zigomático nessa região, então esses músculos ficam ali naquela região ali. Além dos músculos mentuais que ficam na região do queixo. Tá? Aqui a gente consegue ver nessa outra figura as expressões que eles fazem. Então a gente tem o frontal, né, que faz as expressões na testa e as marquinhas de preocupação, o corrugador do supercílio, quando você faz aquela cara feia, né, o levantador de pálpebra superior, nós também temos o zigomático maior, o risório, né, que dá a expressão de riso, orbicular da boca, mentual, o depressor dos lábios. Então, cada um desses músculos tem um papel importante, né, ó, depressor do ângulo da boca, o levantador do supercílio, o orbicular do olho, né. Então, cada um deles faz uma coisinha diferente. Aqui a gente tem os mesmos músculos novamente, só que conforme está na figura 72 da apostila de vocês. Então, ó, o bucinador, nasal, prócero, mentual, risório, tá, todos esses músculos aí. Músculos da mastigação. Aí a gente entra nos músculos masseter temporal, pterigoide, né, e o músculo pterigoide medial, que são músculos que vão tracionar a mandíbula, né, para poder facilitar a mastigação, tanto nos dentes incisivos, caninos, premolares, como molares também. Nós também temos na região da face os músculos de sustentação da cabeça, músculos do pescoço. E aí, no caso, nós temos o esternocleidomastoideo ou esternocleidomastoideu, vai depender muito do livro, tá? Mas os dois estão certos. E o platisma, que é um músculo bem superficial ali na região inferior do pescoço.
Músculos da região ventral, né, quando a gente entra em tronco. Então a gente divide ele em tórax e abdômen. Nós temos então os músculos da parte do tórax e a parte do abdômen. No tórax a gente vai encontrar peitoral maior e menor, e na região, além do serrátil anterior, e no abdômen, os músculos abdominais, que são 4. Tá? No tórax anterior, então, ó, olhando aqui, a gente consegue ver peitoral maior, músculo superficial, tá? 3 tipos de inserção ele tem, origem, aliás. Ele tem lá na clavícula, nos ossos do externo e nas últimas costelas, né, em direção ao úmero. O peitoral menor, né, fica embaixo, ele é mais profundo, fica embaixo do peitoral maior, fica entre a terceira e a quinta costelas como ponto de origem e vai lá para o processo coracóide da escápula como ponto de inserção. Já o serrátil anterior, ele forma uma serra, então ele fica entre a região das costelas, ó, ele pega entre as costelas e vai em direção à parte da clavícula, da escápula lá atrás. Tá? Então é um músculo de lateral aqui que alguns atletas definem até ele. Nos abdômenes nós temos 4, então a gente fala do mais superficial para o mais profundo. Então a gente começa com o reto abdominal, que pega lá do processo chifoide, do osso do externo, as últimas costelas, ao serrátil anterior aqui do lado, ó. E ele desce até a região dos ossos pélvicos, tá? Lá no ramo superior do osso púbico. Ele se divide em compartimentos. Para que isso, esses 4 compartimentos? Para poder trabalhar de maneira mais independente. Então eu consigo levantar só forçando os músculos do abdômen superior, ou o músculo médio, ou apenas o inferior. Então ele consegue criar essa dinâmica. Além do reto abdominal, nós também temos o oblíquo externo, que vocês estão vendo em amarelo aí. O oblíquo externo ele tem um ângulo oblíquo, né? O reto faz um ângulo vertical, o oblíquo faz uma diagonal. Tá? Ele sai da região posterior e vem em direção à linha alba, que é essa linha aqui do meio. Ó. Por que tem essa linha no meio? O nosso corpo é dividido em direita e esquerda, né? E a linha alba ela tem o reto abdominal direito e o reto abdominal esquerdo. O oblíquo externo faz a mesma coisa, ele vem até a linha alba, oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno direito. Depois disso, nós temos o oblíquo interno, perdão, falei oblíquo externo, né? O oblíquo externo é o amarelo e o oblíquo interno é esse em rosinha que a gente está vendo ali. Ele tem um ângulo diferente. Assim como o externo tem esse ângulo oblíquo descendo, o oblíquo interno ele tem um ângulo diagonal, só que subindo. Então ele sai da região da crista ilíaca anterior-superior e vem em direção à linha alba. E embaixo dele, o último dos 4, nós temos o transverso do abdômen, que vocês estão vendo em verde aí. Tá? O transverso do abdômen ele segue uma linha horizontal, ele sai da região posterior também, ali da lateral na verdade, e vem em direção à linha alba. Ele, dentre os 4 músculos, ele é o mais interno e ele é o que entra em contato com as vísceras, então ele traciona as vísceras ali. Né? Uma das principais papéis dele, junto com os outros, é a contração do abdômen para a evacuação, né? Além de outras funções que tem de sustentação e equilíbrio das vísceras ali dentro. Aqui a gente consegue ver na anatomia palpatória alguns desses músculos, né? O músculo deltoide do membro superior, o peitoral maior ali do lado, serrátil anterior, né? O oblíquo externo, né? Que é um dos músculos superficiais que a gente consegue ver, o reto abdominal, as linhas abdominais, né? O tendão abdominal também a gente consegue ver, a espinha ilíaca anterior superior aqui embaixo, tá? Então são questões superficiais da anatomia palpatória que a gente consegue ver. Músculos do tronco dorsal. Aí a gente tem, por finalidade, né, são músculos que mantêm a coluna ereta, são os músculos da postura. Nós temos o trapézio, e aí o trapézio ele até se divide em 3 porções, né, trapézio superior, médio e inferior. Os romboides são músculos posturais também. Para quem trabalha como garçom, que suspende os braços, ou quem trabalha com digitação, em algum momento já teve queixa de dor nele. Os redondos, que são músculos laterais, que aí nós temos redondo maior e menor, assim como os romboides. O latíssimo do dorso, né, que também é chamado de grande dorsal em alguns livros, é o maior músculo da região posterior do tronco. E o eretor da espinha, que é muito pequenininho, mas ele é muito fundamental também, porque ele entrelaça as espinhas vertebrais. Tá? Então a gente vê aqui, ó, trapézio, ó, fibras superiores, fibras médias e fibras inferiores. Ele forma um ângulo de um trapézio mesmo. Tá? Os redondos, ó, redondo maior e menor, tá? São músculos que vão se conectar aos ombros. O latíssimo do dorso, olha o tamanho dele, tá? É um músculo superficial e bem grande. Além deles, a gente tem os romboides menor e maior, né? O romboide menor e o romboide maior aqui embaixo, ó. Aliás, o maior embaixo e o menor em cima, tá? São músculos de adução e sustentação da escápula. E aí nós temos o músculo eretor da espinha, ó, é um músculo extremamente detalhado, ó.
Ele fica entrelaçado entre as espinhas, para manter a postura da coluna. Tá? E além disso, é importante a gente falar de um músculo do membro inferior, mas que começa na coluna lombar, que no caso é o ilio-psoas e o psoas, tá? Que são esses músculos que a gente vê nas vértebras lombares e que vão se inserir lá no fêmur, no membro inferior. Tá? Então são músculos posturais também. Aqui a gente consegue ver o tronco na vista posterior, dentro da anatomia palpatória, até porque lá com o seu aluno na academia, a gente vai acabar vendo o quê? O músculo nessa porção assim, dessa forma. Tá? Então a gente não vai ver eles separadinhos lá, a gente vai precisar ler o paciente ou ler o nosso aluno. Então, ó, trapézio, proeminência vertebral da vértebra C7, o acrômio, que é aquela elevação da escápula, né? A espinha da escápula, que é aquela elevação óssea que tem ali atrás, o músculo trapézio fica nessa região, né? O músculo redondo maior, o latíssimo do dorso, ó, no caso do sujeito aqui, o músculo eretor da espinha, né? Quando a pessoa força a coluna para trás, a gente consegue ver a contração dele, a juntura sacroilíaca entre as últimas vértebras lombares e o início das vértebras sacrais aqui no nosso sujeito. Tá? E aqui só para a gente recapitular alguns músculos que a gente consegue ver. Então a gente consegue ver lá os músculos na face, né? Ó, o músculo frontal, o orbicular dos lábios, o esternocleidomastoídeo. A gente vê o peitoral maior aqui também, o reto abdominal, o oblíquo externo. Tá? Nos membros inferiores a gente acaba também vendo algumas coisas bem superficiais, como o caso do sartório, né? O vaso da coxa, o ligamento anular. Na vista posterior, a gente também vê trapézio, vê o grande dorsal ou latíssimo do dorso, como a gente já conheceu ele, né? Os redondos, né? Que a gente comentou anteriormente, a região glútea aqui também. Nos membros inferiores, mesma coisa, que não é o foco da aula de hoje, mas aí a gente vai ver um videozinho para poder relembrar de alguns desses músculos e articulações que a gente viu. Essa é a articulação gleno-humeral, também conhecida como articulação do ombro. Nela nós vamos ter 3 ossos importantes, a clavícula, a escápula e o húmero. Esses 3 ossos se articulam formando o ombro. Isso é a vista anterior, essa é a vista posterior, vendo o sujeito de costas. Esses itens que nós conseguimos ver em volta dos ossos são os ligamentos que os prendem. Então nós temos o ligamento córaco-humeral e córaco-acromial. Esses ligamentos garantem a flexibilidade e a manutenção dos movimentos nessa articulação. Essa é a articulação cubital, também conhecida como cotovelo, formada por 3 ossos, o húmero, a una e o rádio. Cada um deles tem desenhos diferentes. A una tem uma cabeça em forma de meia-lua, o rádio é essa cabeça plana e arredondada e o húmero tem a cabeça esferoide. Os movimentos que são permitidos aqui são os movimentos de flexão e extensão do cotovelo e a pronação e supinação do braço. Aqui nós veremos a articulação do quadril. Nela nós vamos ter o encontro entre o osso do fêmur, com sua cabeça esferoide também, e os ossos pélvicos formados pelo íleo, pelo isquio e pela pubis. Esses ossos se articulam permitindo a movimentação dentro da região do quadril. Seguindo, nós vamos para a região do joelho. Aqui nós temos a região do joelho, formado pelos ossos fêmur, tíbia e fíbula. Nesses, os que vão ficar mais visíveis é apenas a tíbia, que é o osso que forma a canela. Além deles, nós temos a patela, que é um osso extra. Eles juntos formam a região da articulação do joelho, onde nós temos o ligamento patelar, o tendão patelar, o ligamento colateral medial e o colateral lateral. Além disso, nós conseguimos ver, nós temos em azul os meniscos, almofadas de cartilagem que amortecem o joelho, e na vista posterior a gente consegue ver também o ligamento cruzado posterior, além de que na frente dele temos o ligamento cruzado anterior. Descendo, nós temos a região do talos, a região do calcanhar. Nessa região, nós vamos ter o encontro entre os 7 ossos do tarso, mais os ossos da tíbia e fíbula. Nele, nós vamos ter 2 ligamentos que são bem importantes. O ligamento deltoide, que é esse ligamento mais largo que a gente consegue ver aqui, que impede que você torça o pé para a região medial. E o ligamento mais fino aqui para o lado de fora, que é mais fácil de se torcer, que é um ligamento bem mais delicado. E aí permite, portanto, a lesão mais facilidade para fora.
Então, conforme foi mostrado ali, a gente fez uma revisão das articulações principais, os ligamentos que a gente tinha para poder fechar a aula de hoje. E aí, só retomando então o que nós vimos, eu começo perguntando o que você entendeu da aula de hoje, né? Qual foi o principal assunto que a gente discutiu aqui? Na sequência, qual a inervação dos músculos mímicos, né? Aí fica a pergunta, né? Quando a gente falou de inervação. Quais são os abdominais e por onde começa em nível de profundidade? Então, assim, quem que é o mais profundo, quem que é o mais superficial? Na página 35 da apostila, aí a gente também tem os resumos de definições, as sugestões de livros para melhorar a sua leitura e sites de acesso. Eu fico por aqui e até a próxima aula.